tem material gravado aí, porque ele era de colo. Quando ele estava no colo da irmã. Né? Ele aprendeu. Pois é. Eu tocava aqui com a flauta. Tocava? Eu e o André. Não, todo dia você quis minha irmã. Manda para ele um abraço. Nós estamos esperando a vaga dele da tarde. Entendeu? Glória a Deus. Vamos ver se tem mais, irmãos. Aniversariantes. Mike. Quem é que conhece o Mike? Vocês conhecem o Mike? Conhecem? Pessoal lá de conheceu o Mike, né? Lá o irmão Adão, o irmão Yaci, né? O Mike é o filho do Celso. O Mike, disse que já está da minha altura, né? O Mike cresceu, né? Andou comendo lá fermento, sei lá. Clara, quem é que conhece a Clara, hein? Clarinha foi batizada aqui, Clara Vitória, filha do irmão Adão. Adão, vem cá representar a sua filha, tá? E o Mike pode vir o Liaci. Né, Liaci? Vem cá. Maria Eduardo. Essa, vocês conhecem Maria Eduardo? Neta dele. É a neta, filha da Joana. Da Giane. É Maria Eduarda, filha da Giane, neta da Eunice. Deixa eu me posicionar, né? Ela é filha do Pablo? Não é. Maria Eduarda, filha de Giane, neta da Eunice. Depois eu vou ter isso perguntar, então não vou acusar, não. Bom, André, filho do Abílio. Vem cá, Abílio. Glória a Deus, né? Irmãos, eu acho muito importante que a palavra de Deus diz: tu e a tua casa. Amém. Amém. Ele quer isso, tu e a tua casa. Não foi assim com o castigo dele? Eu e a minha casa, disse, né? Eu e a minha casa servirei ao Senhor. Foi o que falou. Entendeu? E nós devemos interceder pelo mais próximo. Quem é o nosso próximo, irmão? Quem é o nosso próximo? É o que está mais próximo, geograficamente falando. Quem é o meu próximo? Às vezes eu não tenho nenhum parente, mas tenho um vizinho. Ele é o meu próximo aqui. Entendeu? Agora, por laço de sangue e tudo mais, o próximo vai ser aquele ligado, naturalmente, dentro da família, né? Da família. Os parentes, vamos dizer assim. Então, nós temos que orar, sim, pelos nossos parentes. Tá bom? Quem sabe muitos deles não estão hoje aqui por causa de vocês. Me perdoe dizer isso. Que às vezes nós estamos tão sozinhos aqui, não tem um parente que diga, puxa, que haja interesse de vir aqui para assistir o culto, ou que venha aqui de vez em quando, não é? Não vem. Essa que é a tristeza. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que ele tenha um encontro com Jesus. Amém. Não importa onde esteja. Isso é que é o mais importante. Porque não é a igreja que salva. Que salva Jesus. Amém. Então, irmão, pelo menos a salvação. Nós estamos num outro ministério. Nosso ministério vai além da salvação. Amém? Nosso ministério ele vai além da salvação. Mas pelo menos seja salvo comum, né? Diz lá o livro de Judas, salvo comum. Amém? Então eu vou pedir, Wilson, vem cá, Wilson. Quando você sentou ali, não quer nada. Você tomou café hoje? Meu filho hoje me perguntou por que o senhor estava com raiva dele. Filho, você quer o quê? Fazendo as coisas bem. Fiquei pensando, o que tem depois para eu fazer, para quando eu sair, deixar tudo em ordem. Assim a vida da gente é assim, às vezes a gente não está indo, mas a gente não está aborrecido, não. Né? Se alguém tem um pedido a fazer, por favor, irmão, já aproveite o momento. Glória a Deus. Uma batalha, eu gostaria que o senhor chegasse. É uma batalha. Amém. Glória a Deus, aleluia. Uma batalha chegou devagarinho, ficou lá, porque
dia. Mas eu não Mas ele esqueci está dele. bem, né? Está bem. Não é? Só dele estar aqui hoje, Glória a Deus. Amém. É um nome muito importante. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sou grato a Deus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Oh, Senhor Deus, Jesus obrigada, Cristo. Jesus. Eu estava em casa meditando na palavra de Jó. E aqui tem uma mãe representando o pai Jó. Glória a Deus. Tem um pai representando Jó. Amém, Jesus. E o Senhor ouviu a oração de Jó. Amém. De tal maneira que o Senhor devolveu os filhos ao Jó. Glórias, aleluia. Satanás não pôde deter, pai. A tumba não pôde deter. Porque tinha um homem, pai, debaixo do sangue do cordeiro, intercedendo por tudo que ele tinha passado, mas ele estava intercedendo, sabendo que o Senhor ia ouvir a oração dele. Amém. Pai, de tal maneira que o Senhor devolveu tudo a Jó. Mas o Senhor devolveu os gados, o Senhor devolveu a plantação, o Senhor devolveu os amigos, o Senhor, Pai, devolveu a graça e a misericórdia. O Senhor envergonhou Satanás perante Jó. E aqui tem uma mãe clamando pelo filho dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ela está debaixo do sangue precioso. Não é um sangue de animal, mas o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor Jesus Cristo. E ela intercede por esse filho. Meu irmão intercede pela filha dele. Cada um intercedendo, Pai. Vai dar a vitória. Porque a vitória é do Senhor, Jesus. E o Senhor diz na tua palavra, nada nós podemos fazer. Pai, tudo é através do Senhor. A graça, a misericórdia é através do Senhor. E nós lhe pedimos, como a igreja do Deus vivo, que Satanás seja envergonhado mais uma vez, Pai. Que ele seja envergonhado agora, neste momento, por essa igreja levantada a mão. Que a minha irmã seja curada, o meu irmão receba a filha dela, a minha irmã receba o filho dela. E Pai, a cura que o Senhor deu ao meu irmão, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Ele está se estabelecendo através da graça. Nós oramos, a igreja orou, a igreja a noiva do Senhor orou. Satanás, tu foi envergonhado. Tu foi envergonhado mais uma vez. Oh, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, Pai. Unja nosso pastor. Nós viemos aqui cheios de fome. Nós queremos alimentação. E o Senhor tem um celeiro cheio para nos dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos fazer a oferta que ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Jesus.
Pai, Senhor Salvador Jesus Cristo, botamos, Pai, uma criança, que isso possa servir, bom e glória do teu nome. Abençoa nossos irmãos que têm necessidade, aqueles que não puderam, nós estamos agradecidos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmão, vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler uma porção, porque hoje nós vamos iniciar o estudo sobre os 7 trovões. Nós vamos precisar muito dessa escritura, Mateus 24. Não vou ler todo o capítulo, vou ler apenas uma parte, e depois, à medida que nós formos evoluindo, então nós continuaremos na leitura do texto. Diz assim: enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Só até aí. Só até aí. 1, 2 e 3. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, essa escritura é muito conhecida, Senhor. Que o povo já conhece, já tem meditado naturalmente nela, e ela tem nos ajudado muito, porque ela fala de um tempo, né, escatológico, ou seja, o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então nós estamos agradecidos, Senhor Deus, porque o Senhor revelou há 2000 anos atrás aquilo que sucederia, que aconteceria, e nós passamos por alto, por cima, porque é preciso a revelação. Por isso mesmo é que teu profeta veio e trouxe de maneira lúcida tudo aquilo, Pai, que a noiva, que agora é a esposa, conhece e tinha que conhecer. A esposa conhece tudo a respeito do esposo. Os mistérios seriam revelados conforme Apocalipse capítulo 10. Então, Pai querido, nos abençoa nesta manhã. E que o Senhor venha, Pai, abrir para nós a palavra, para que nós possamos, Pai, ter um entendimento naquilo que for preciso entendimento. Através da revelação que o Senhor queira nos dar nesta manhã, para prosseguirmos nesta caminhada e nossa jornada, até que cheguemos, como Paulo disse, encerrei a carreira, guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém. Sentaram junto, irmão. Então eu vou pedir o irmão Abílio, gentilmente, venha até aqui para distribuir um material aí. A pessoa vai distribuir a Bíblia, não, você vai distribuir apenas o número 1. Só o lugar. A sobra fica com você, viu?
rapidinho aqui. Aleluia. Amém. Muito bem, irmãos. Aí, em destaque, nós temos aí o título, né? Os 7 trovões. Todos nós sabemos que os trovões não foram escritos. Amém. João ouviu os 7 trovões. Ele sabia do que se tratava. E ele ia escrever. Só que a voz disse para que ele não escrevesse. Está entendendo? Então, essa questão de estar escrito ou não estar escrito, eu creio que tudo é uma questão de você ter revelação, ter discernimento, porque eu fico pensando, olha só, viu? Hoje nós conhecemos o livro de Isaías, que Deus, o Espírito Santo, né, orientou ele, inspirou para que ele fizesse o livro, de 66 capítulos. Tudo bem. Então, hoje nós temos Isaías. Mas no tempo de Isaías não havia Isaías. Não havia escrita sobre Isaías. Não havia como eles se apoiarem em alguma coisa que não estava escrito em lugar nenhum. Vocês estão me entendendo? Porque, olha só, uma coisa é coordenada, uma coisa como se diz, ilícita, vamos dizer assim, quando existe alguma coisa combatendo aquilo. Por exemplo, na nossa sociedade, nós não podemos matar uns aos outros. É proibido, chama-se homicídio. Então você está matando uma pessoa, você não pode. Diante de Deus também, isso é pecado. Mas por que é pecado? Porque em algum lugar está escrito que se fizer assim, você incorre na lei. Você está entendendo? Você está desobedecendo. Então é a questão da nota falsa e da nota verdadeira. Só existe a falsa se existir a verdadeira. Só é pecado a coisa se tiver escrito que é pecado, você não pode transgredir, e você transgrediu. Então tem uma base, sempre tem que ter uma base. A nossa legislação, que é baseada no direito romano, toda ela está escrita, né, ali para que o cidadão possa se nortear. Então não faz determinada coisa porque a lei diz que você não pode fazer. Está entendendo? Então eu fico vendo, a dificuldade que tinha naquele tempo, porque não estava escrito. No tempo de Jesus mesmo, né, quando ele falou, quem não comer da minha carne, meu Deus, aquilo foi algo que contrariava tudo, não estava escrito em lugar nenhum. Aquilo ali não estava escrito em lugar nenhum. A lei trazia aquilo ali, aquela parte. Então, irmãos, como é que Pedro permaneceu, hein? E os discípulos? Lá em Mateus 16 ele diz, né? Para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Amém. Isso é fé. Isso é fé. Então ele creu, por isso ele aceitou. E eu creio que foi da mesma forma no tempo de Isaías, no tempo de Ezequiel, no tempo de Jeremias, no tempo dos profetas. Vocês vão de convir que a nossa Bíblia, no Velho Testamento, tem muitos profetas aqui, profetas maiores e profetas menores. São profetas? São. Eles fazem parte, dá uma olhada, eles fazem parte da Bíblia, que são livros inspirados. Partindo de quem? Do profeta. O profeta é a boca de Deus. É onde eu digo, nós estamos alicerçados, ancorados na mensagem também. Amém. Primeiro a palavra, segundo a mensagem. A mensagem é baseada na palavra. Amém? Amém. É boca de Deus. Amém. Então nós não podemos titubear, irmãos. Tem até um hino que diz assim, se o profeta falou, eu creio. Amém. O profeta falou, eu creio. Amém. Muito bem. Então, vamos iniciar aí, se os irmãos me acompanham. Muita gente chega e diz, irmão Brana, como quisera ter um ministério. Tem muita gente que acha bonito, não acha? Fazer paralítico andar, fazer pessoas ressuscitarem,
não é? Curar determinadas enfermidades. Ora, é maravilhoso demais, não é isso? E tantas outras coisas que Jesus fez, não é? Mas o irmão Branham tinha realmente esse ministério dado por Deus. Amém. Não é? Então, as pessoas olhavam aquilo e achavam uma maravilha. Irmãos e irmãs, ele responde, vocês não imaginem o que acompanha o ministério desta classe. Vocês não queiram saber o que acompanha isso, esse poder que Deus nos dá. E ele explica aqui logo a seguir, recordem, e logo a responsabilidade ao ver que há pessoas confiando em cada palavra que procede do púlpito. Vocês estão entendendo? Vocês que acompanham, estão aqui, que ouvem a palavra, ouvem a pregação, vocês estão se guiando pela palavra de Deus. Amém. E isso implica numa grande responsabilidade de quem Deus coloca aqui. Amém. Vocês estão entendendo? Porque será cobrado. Amém. Será cobrado sem dúvida alguma. E ele continua, recordem, se lhes digo algo errado, Deus reclamará seu sangue de mim. Vocês já imaginaram multidões que passaram pela vida do irmão Branham? Não é? Quantos passaram? Ele não registra nada que ele tenha falado errado, porque se ele errou alguma vez em fazer determinada colocação, ele corrigiu logo a seguir, que o Espírito Santo falou com ele. Ele tinha, naturalmente, porque nós somos falíveis nisso aqui. Certo? Então ele diz aqui, pensem, é algo tremendo. É algo tremendo. O pastor aqui, né, nosso pastor, saudosa lembrança, ele dizia isso, que o pastor é aquele que lida com fogo. Lidar com fogo não é brincadeira. Bom, isso está no 6º selo, em castelhano. Não sei por que essa mensagem aqui é baseada muito no castelhano, certo? Vocês são capazes de ler no castelhano, não? É muito parecido com o português. Então eu creio que não há dificuldade nenhuma. Muito bem. Agora eu fiz aí um quadrilátero, colocando a seguinte situação. Eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão o livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Isso está em Apocalipse 10, de 1 a 4. Amém? Então eu vou ter separado esse texto aí, para que vocês vissem. Bom, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, voltando aqui ao que nós lemos no princípio, né? Nossa introdução, que foi Mateus capítulo 24. Eu vou voltar lá um minutinho só para não perder alguma coisa. E agora que esse ventilador fosse desligado, senão ele vai fazer aqui uma... Nós lemos Mateus 24, não foi? Amém. A partir do verso 1, de 1 a 3, não foi? Amém. Olha só aqui, só uma coisa que é importante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, olha aí o verso 3, e estando assentado, é esse ponto que eu queria chegar, e estando ele assentado. Engraçado, nós pregamos de pé, é ou não é? Amém.
Todo pregador prega de pé. Vem para o púlpito, fica de pé o tempo todo. Mas, no tempo de Jesus, era costume dos judeus, e creio que até hoje, eles pregarem a palavra sentados. Você não observou isso? Todo lugar que você olha, você vê que Jesus, para pregar, ele se assentou. Vocês conhecem o Monte das Bem-aventuranças? Ele foi até ali, se assentou e pregou as bem-aventuranças. Ele sentou. Vocês podem ver, ele se assentou para pregar as bem-aventuranças. Outra passagem, vocês vão ver em Lucas 4:21. Isso é muito importante. Eu dou muito valor, entendeu, a esses pequenos detalhes. É 4:21. Aliás, 20. Vocês sabem que isso aí aconteceu em Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Por isso que ele foi chamado Jesus o Nazareno. Era uma cidade da Galileia, certo? Muito bem. Então, em Lucas 4:20 diz assim, ele se apresentou, aliás, um pouquinho antes, ele se apresentou, está aqui no 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Não, vamos ver o 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele não tinha que ensinar nada, ele tinha que ler a Escritura. Os discípulos a caminho de Emaús, Jesus seguiu com eles após a ressurreição. Ele estava ali do lado de Cefas e o outro, e ele ia falando sobre as Escrituras, mas eles estavam caminhando. Mas Jesus, pode ver via de regra, vocês vão ver que ele se assentou. Então, e foi-lhe dado o livro do profeta, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí vem o verso 20, que diz assim: e cerrando o livro, quer dizer, fechando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. Assentou-se. Por quê? Ele estava lendo a Escritura, de Isaías 61, acho que é 60, 61. Estava lá, ele leu. Aqui estava escrito. Ele leu. Mas no momento em que ele terminou, ele entregou a Escritura, sentou-se. Aí é que ele vai ensinar. O que foi que ele disse? Isso é bom demais. 22. Aliás, 21. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Ali ele estava, ali era algo especial. Não estava escrito em lugar nenhum que naquele dia estava se cumprindo aquilo ali. Então ele revelou isso aí. Amém? Mas foi preciso ele se sentar. Agora, eu não encontrei base, mas dizem, viu, que nas sinagogas tinha uma cadeira que era reservada para o Messias quando ele viesse. Não sei se é tradição, é história. Quando ele se assentou nessa cadeira do Messias, esperado. Está entendendo? Todos ficaram com seus olhares fixos nele, para ver o que ele ia fazer. Ele leu, acabou ali, entregou a Escritura para o assistente e sentou-se. Mas ele sentou no lugar que era do Messias. Ele sentou ali e os olhares todos estavam em cima dele. Olha só. Aí ele diz:
tem cumprido aquilo que ouviste. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje se tem cumprido. Hoje se tem cumprido. Ele estava assentado. Vocês vão ver outras passagens aí que Jesus reuniu os discípulos, ele se assentava para ensinar. Glória a Deus. É um detalhezinho, mas eu acho muito importante isso, sabe? Porque isso é bom, porque são pessoas interessadas que se detêm nos pequenos detalhes, tá? Os pequenos detalhes. Bom, então aqui nós temos como base Apocalipse 10, de 1 a 4, tá? Vi outro anjo forte, descia do céu, vocês têm ali. Então, prosseguindo, diz assim: há um mistério nas Escrituras que não foi revelado e nem ao menos está escrito. Vocês estão vendo a quem está se referindo aí? A frase está se referindo aos 7 trovões, que nem sequer estavam escritos. Vou ler de novo. Há um mistério nas Escrituras que não foi revelado e nem ao menos está escrito. Sabemos que nada foi escrito em vão. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos foram levantados para escrever aquilo que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Alguns livros não entraram, que eram livros históricos, não eram inspirados. Mas os inspirados nós temos aí, todos eles. Muito bem. Então, não há nada, irmãos, não há nada na Bíblia que a gente possa dispensar. Alguém disse assim: esse negócio de genealogia, fulano não sei o que, aí gerou Matusalém, não sei o que, não sei o que, não sei o que, casou, não sei o que, não sei o que, gerou, não fala das mulheres, de certa forma, aquela coisa toda. E pessoas que acham aquilo enfadonho. Mas não é. Mas não é. Porque se está lá, tem o seu lugar. Tem. Nada nós podemos dispensar. Né? Toda palavra será cumprida. Amém, irmão? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, certo? 2 Timóteo 3,17. Vocês vão ver isso lá. Então, do que tratam estes trovões? É a pergunta que se faz. De que é que se trata, então, não é isso? Esses trovões. Qual é a finalidade dos mesmos? Qual a finalidade? Porque não foi escrito nada, nem mesmo em símbolos, porque nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Amém? Ele é um livro baseado principalmente em símbolos. Que segredo jaz debaixo destes trovões? O que existe? Né? Essa palavra jaz, quando a gente fala, a gente lembra de cemitério, né? Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz não sei o quê. Quer dizer, ali está a pessoa. Né? Ali está. Então, o que está? Que segredo está, né, debaixo destes trovões? Uma pergunta. São várias perguntas que se fazem. Por que esses trovões? Qual a necessidade desses trovões se nós não sabemos o que eles significam? Continuando. Em Apocalipse 10, 7, temos a promessa que nos últimos dias todos os mistérios hão de ser revelados. Irmãos, a palavra aí é todos. Amém. Então os trovões têm que estar incluídos. Amém. Aliás, nós tivemos aqui uma pregação sobre mistérios, lembra? Os mistérios na Bíblia. Falamos sobre vários mistérios. Então, isso aí é um mistério, é porque não é conhecido. Aquilo que não é conhecido, para nós, é desconhecido. Então, torna-se um mistério, algo, inclusive, que aguça, né, a nossa vontade de saber. Eu não diria curiosidade, mas aguça o nosso querer em entender determinadas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa, né? Vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus revela. Amém. Deus revela. Tem a menor dúvida? Agora,
Continuando. Sabemos que Deus só revela aos profetas. Nós temos escritura para isso. Amós 3,7. Não é isso? Então Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Amém. Vai lá, está escrito. Amós ele trouxe isso, né? Eu não conheço outro lugar que teria escrito exatamente como Amós colocou. Então, no tempo de Amós, alguém tem que acreditar em Amós, reconhecê-lo como homem de Deus, como profeta, uma boca de Deus. E na versão do rei Tiago, o rei Tiago é aquela Bíblia, né? Que o rei Tiago, no século XV, parece que é isso, ele reuniu teólogos daquele tempo, muitas pessoas conhecidas, entradas dentro da palavra de Deus, e ele procurou fazer uma Bíblia, que hoje é conhecida como a Bíblia do rei Tiago, certo? Eu tenho essa Bíblia lá em casa, inclusive posso até trazer para vocês, mas é uma Bíblia que às vezes, irmãos, nós temos uma tradução, nós temos a RA, temos a RC, temos hoje várias Bíblias. Eu, pelo menos, eu confio na RA, na RC, rei Tiago, eu confio, mas sei lá, sabe, outra que aparece por aí, sabe? Eu sei que o conteúdo é o mesmo, mas tem Bíblias que simplifica tanto a coisa que às vezes sai fora. É esse o receio que eu tenho, de dar uma interpretação diferente daquela que Deus está dando. Por que isso? Porque a Bíblia foi escrita no grego. A Bíblia foi escrita no grego. Então, quem conhece o grego, esses grandes estudiosos, eles sabem a palavra, qual é a origem dela no grego, no aramaico, no hebraico. Então, eles vão lá na fonte, na raiz da coisa, e eles têm muito mais condição de mostrar a coisa para nós dentro do original. Eles partem do original. Agora, tem expressões, por exemplo, em grego e em português nós não temos. Como temos uma diferença para o inglês. Tem muitas frases idiomáticas, inclusive no inglês, né? Outras palavras que estão surgindo agora, né? São chamados neologismos, né? Palavras novas no nosso vocabulário que não existiam. Não é? Não existiam. Por exemplo, deletar. Será que existia antes essa palavra deletar? Hoje existe. Por quê? Por causa dos computadores. Tem até música a respeito disso, né? Pode deletar você e tal, essas coisas desse tipo. Deletar não existia. Em francês apareceu um verbo lá que também não existia, aluner. Aluner, que é o significado é ir à lua, aluner. Nós não temos essa palavra aqui no nosso vocabulário, nós não temos. Foi quando eles foram à lua. Então, aluner significa ir à lua. Então, existe diferença sim, é preciso a gente analisar a coisa. Então, é preciso a gente ter uma fonte que possa trazer para nós com toda a segurança. Vocês estão entendendo? Porque há muitas interpretações. E vocês sabem, não querendo te denegrir absolutamente, que Deus usa quem Ele quer. Vocês sabem que a tradução da palavra de Deus para nós, ela veio de um padre católico. Né? O João Ferreira também, não é isso? Católico. Mas isso não quer dizer nada. Um homem estudioso, estudou, tinha ali recursos, né? Tudo mais. Então ele fez a tradução para a nossa língua, para o português. Agora tem para o francês, para o alemão, para vários idiomas do mundo inteiro. Né? Então, vocês imaginem aí, muita coisa às vezes passa, porque não tem uma equivalência dentro daquele idioma. Não tem. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o rei Tiago, este anjo de Apocalipse 10:7, é um homem. Começa por aí a história. Então, este anjo de Apocalipse 10:7 ia se manifestar para revelar os mistérios. Esse anjo que está falando aí é um homem. Vocês creem nisso? Amém. É um homem, sim. Deus sempre precisou do homem.
E o pastor é tido como anjo da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, este homem será um profeta, um revelador. Ele virá revelando os segredos escondidos nas Escrituras. Estão entendendo? Ele veio no final das eras. As eras finalizaram, segundo o nosso estudo anterior, quando os seus foram revelados. Certo? Amém. Então ali terminou a era terminou ali, o tempo terminou ali, tempo das eras. E se Apocalipse 10, de 1 a 4, é um mistério, certamente ele falará sobre o assunto. Ele quem? Esse profeta, esse homem, certo? Ele falará sobre o assunto e terá a responsabilidade de revelar isto, pois Apocalipse 10, 7 diz que nos últimos dias os mistérios de Deus seriam revelados. Estão comigo? Amém. Ei, você está comigo? Glória a Deus. Mas é isso, irmão. Olha, eu gosto tanto disso, porque isso vai levando, vai clareando a mente da gente. Porque se você chegar aí fora e dizer que nós cremos no profeta, que veio, que morreu no acidente de carro, nós vamos chamar de maluco. Você é louco. Você está aí ainda com essa sua insanidade. Tá? Você tem que receber o bilhete azul. Você tem que ser levado pelos homens de branco. Tá? Porque eles não creem, eles não aceitam isso, irmão. É aquela história, os pés deles estão no chão. Eles não estão pairando. Eles não estão pairando. Não estão levitando, não estão saindo daqui. Eles querem coisas, como nós vimos no estudo anterior, eles estão baseados em coisas certas, assim, no sentido material. Estão entendendo? E isso aqui, o mundo geralmente é assim, que se pega em aposentadoria, né? Se pega uma série de coisas materiais, quando tudo isso aí, irmãos, é transitório, isso vai passar. Estão entendendo? As coisas eternas e aquilo que Deus está mostrando agora. O que está mostrando é que é necessário você conhecer. É necessário. 7 trovões não pareceria assim, apareceu 7 trovões e tal, tá bom, pula por cima. O que é isso? 7 trovões, fala assim. Mas o que são 7 trovões? Não sabe? Se não tiver revelação, você vai continuar não sabendo. Nós vamos chegar. Amém? Então, nos últimos dias, os mistérios de Deus seriam revelados. Isso aí está em Apocalipse, irmãos. Temos crido, olha só, eu passei um grifo aí embaixo. Temos crido que este profeta já é vindo. E pelos sinais e vindicação do seu ministério, temos crido que o William Marion Branham é este profeta. Amém. Vocês creem? Amém. Amém. Nós cremos, gente. Ah, mas você viu ele pairando lá entre os anjos lá? Não, eu não vi. Mas ele disse que pairou, eu creio. Amém. Nossa fé é isso. Ela não é discutida. Crer não é discutir, não é entender, não. Você não vai entender nada. Você primeiro aceita por fé, depois você crê primeiro por fé, depois então você vai entender. Amém. Pedro no lava-pé, João 13, né? O que aconteceu? Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés de maneira nenhuma. Aquilo era o quê? Serviço de escravo. Jesus estava dando ali uma lição para eles de humildade. Então eles disseram, não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo de jeito nenhum, que é isso? Aí Jesus disse, Pedro, se eu não fizer, você não tem parte comigo, tá bom? Aí Pedro pulou, não, assim não. De forma nenhuma. Lava meus pés, Senhor, lava até minha cabeça. Amém. Aí Jesus disse, né, que não precisava lavar todo o corpo, bastaria lavar os pés.
No mais, todo estava limpo. Aleluia. Amém, Jesus. Não sei porque que eu citei isso aqui, né? Mas, isso que eu vos faço, vou complementar, Jesus falando para mim, isso que eu vos faço, não entendeis tu agora, mas tu entenderás depois. Então tem que receber por fé, meu irmão. Olha, fé não é coisa de boca para fora, não. Fé é um negócio muito sério. É você ver, entendeu? A coisa ruim, difícil, acontecendo, caindo a coisa na sua cabeça e você dizendo, não, eu posso, porque Amém. Deus está comigo, Amém. Ele pode todas essas coisas. Glória, E aleluia. você vai crendo naquilo ali. Amém. Você vai crendo, seu coração acompanha aquilo ali. Ah, não importa. Olha Jó. Jó é o exemplo disso. Ele viu tudo, ele viu a casa cair, ele viu tudo aquilo, perdeu tudo. Mas cadê? A fé continuou. Amém, Jesus. Ei! Isso é muito bom, hein? Amém. Qualquer hora eu vou distribuir para vocês essa mensagem. Jó, um servo de Deus. Já chegou. Já chegou. Muito bem. Prosseguindo, então diz assim: e por isto temos procurado viver e pregar única e exclusivamente sua mensagem. Sua mensagem de quem? Do profeta. Vai ser referido ao profeta. Sua mensagem que é estritamente escriturística. O que eu quero dizer com isso? Ela é baseada na palavra de Deus, irmão. Ele não veio acrescentar nada, ele não veio tirar nada. Ele veio esclarecer. Quanta coisa, irmãos, eu aprendi depois que eu aceitei a mensagem. Que eu não sabia. Que eu não sabia. Porque muita gente, mas eu li isso, é isso, isso, é aquilo. Irmão, você tem que ter revelação. Não adianta. A fé vem por revelação. Amém. A própria fé vem por revelação. Eu, por exemplo, sempre vi que a graça, acostumei com graça, até que Deus me revelou a graça. Amém. Aí foi diferente. A grande diferença estava nisso, porque Deus me falou sobre a graça. Amém. Falou comigo. Amém. Eu entendi exatamente. Hoje eu entendo a graça de Deus. Amém. Então é preciso que haja essa revelação. Sem revelação não dá. É sobre este assunto que estamos tratando, não querendo dar nossa opinião pessoal, mas apenas respeitar o que ele diz sobre isso. Quer dizer, isso aqui, esse trabalho, ele não está expondo alguma coisa pessoal. Eu estou escrevendo o que eu sinto assim, mas não tem mais esse tipo de sentimento, não. Absolutamente. Ele não está fazendo isso, está apenas respeitando o que ele diz sobre isso. Ele quem? Profeta. O que o profeta falou dos 7 trovões? É o que nós vamos tratar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pois diz ele, quer dizer, diz o profeta, é por isto que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em certo lugar, e depois deste mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Olha, não sei se cabe aqui eu citar o caso de Oral Roberts e Harry Oswald, porque o ministério de cura divina surgiu com o irmão Branco. Não é isso? Amém. Nós não vemos Moisés, de certa forma, curando ninguém, porque esse não era o ministério dele. Entendeu? A gente não pode tomar o ministério de um, de outro, achando, né? E tudo mais. Deus é que estabelece o ministério. Aqui, por exemplo, tem pessoas que trabalham justamente no louvor. Deus deu talentos para elas trabalharem. Então elas estão firmadas nisso. É isso aí, gente. Não pode passar. Às vezes está querendo ir mais adiante, tudo bem, Deus até pode conceder outros talentos, nada contra. Mas acontece que Deus tem um lugar em que Ele coloca cada um de nós.
Amém. Eu vejo assim. Porque aqui, por exemplo, eu creio que todos vocês têm chamado. Amém. Amém. E queira e agradeça a Deus por isso. É aquele guarda-chuva, né? Antigamente o Banco Nacional fazia uma propaganda do guarda-chuva. Se você está embaixo do guarda-chuva, você está protegido. Então isso aqui, irmão, você tem um guarda-chuva. Amém. É o guarda-chuva de Deus. É verdade. Ah, mas eu não entendo porque, afinal de contas, meu filho, então você não é daqui. Você está no lugar errado. Seu lugar é outro. Você não está inserido aqui. Você está inserido em outro lugar. Os que estão aqui estão inseridos dentro do plano de Deus para aquilo que Deus tem para nós. Amém. Glória a Deus. É disso que nós cremos, por isso que nós aceitamos. Amém. Porque Deus não toma ninguém de surpresa. Ele, antes de mais nada, ele manda profeta. Ele avisa. Amém. Tem até uma mensagem do irmão Brando que diz que ele não faz coisa nenhuma sem antes avisar. Ele avisa. Ele avisou a Caim. Deus sentiu que Caim estava invejoso de Abel. O que ele falou? Olha, domine o seu gênio, em outras palavras, domine os seus instintos, porque Deus estava sabendo o que estava se passando no coração, né, de Caim. Mas ele não quis dar ouvidos. Ele aí vem e mata o irmão. Aí depois Deus pergunta, né, onde é que estava o irmão dele, ele já vem com uma obrigação. Ah, eu sou por acaso o tutor do meu irmão? Eu tenho que dar conta do meu irmão? Mas Deus sabia, disse, olha, o sangue do teu irmão clama a mim na terra. Foi derramado na terra. Ele clama a mim. Não, tem que ter muito cuidado. Mas, naturalmente, eu aí vou ter que distribuir a número 2, acho que dá para ser. Cadê? Cadê? Distribui a 2. Eu não distribuí a todos, porque a número 2. A número 2 vai dar sequência, continuidade. Já estou dando aqui um pouco. Vou distribuir rapidamente. Glória a Deus. Rápido aqui. Vamos. Bom, então, continuando aí. Na folha 1 diz assim, no final. Mas, naturalmente, todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Olha só. Amém. Isso aí é comprometedor. Pessoas que estão pregando a mensagem, mas que não estão na mensagem. Está entendendo? Não estão na mensagem, no que eu quero dizer com isso? Detalhes da mensagem. Eles não estão acompanhando a mensagem. Vocês estão entendendo? É isso aí. Como há essa diferenciação nas igrejas da mensagem? Existe? Existe ou não? Lá nos Estados Unidos mesmo, no tempo do irmão Branham existia. Depois do irmão Branham também estavam batizando em nome do irmão Branham, tinha a igreja da peruca, não é isso? Tinha uma série de digressões, certo? Por quê? Eles começam a dividir a coisa. Bom, divisão de certa forma, no sentido de pregar, expandir a palavra de Deus, conforme foi na igreja primitiva, que eles foram perseguidos e tiveram que se espalhar, isso foi bom, Deus tinha um propósito com isso. Mas agora você sair, porque a igreja está falando de uma coisa que você não concorda, e aquilo ali é claro e evidente na palavra do profeta, então, irmãos, aí está. Então você está crescendo, você está, como se diz assim, você está criando um ismo. Está criando um ismo dentro da mensagem.
Não pode ser dessa forma, irmãos. Jesus pediu em João 17 o quê? Que eles fossem um, assim como nós. Amém. Eu deles e tu em mim. Amém. Tem que haver unidade. Pastor, Ele fala em unidade também. quando eu fui para o Mato Grosso, eu tinha conhecido esse aí que você falou, que batizaram em nome do William Aranda. Pois é, não pode. E eu discuti com o pastor da Metodista. Mas, o que acontece? Eu não consegui falar com ele na hora, porque cercou logo parece que ele sabia que eu ia me ofender. Não. Ficou um montão de gente à volta dele. Sabe o que é? Eu fiquei 3 dias sem dormir. Isso aí é muito humano, irmãos. Isso é muito humano. Eles achavam que com isso eles estavam reverenciando o profeta. Que o profeta sabia ficar cheio, né? Não existe isso. Vocês sabem que existe uma coisa chamada vaidade espiritual. Existe vaidade espiritual. Há pessoas que se posicionam de tal forma que ele é dono da verdade. Ele não tem a humildade de dizer, não, isso eu não sei. Uma coisa é que eu aprecio o profeta. O profeta dizia, não sei. Não me revelou. Eu não posso dizer, eu ia me arriscar a falar. Vocês estão entendendo? Eu acho isso maravilhoso. Isso é que é sabedoria. Amém. É você chegar e dizer, eu não sei. Não sei. Ah, isso assim, 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 assim. O profeta tomava banho com que sabão? Não sei. Eu não sei. Isso aí eu não sei. Está entendendo? E outras coisas até mais importantes. O profeta eu não sabia. E ele dizia taxativamente, eu não sei. E eu acho isso, irmãos, de uma, como é que eu diria? De uma maturidade muito grande por parte de nós. Eu não sei. Amém. Eu não sei isso aí. Eu vou procurar saber. Mas eu não sei. Mas vai na fonte certa. Não vai na fonte errada, não, que você vai pegar a coisa errada. Tem que ter esse cuidado. É o que ele diz aqui, irmãos. Nem todos, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Você não pode acrescentar nada, gente. Tem praga para acrescentar na sua vida por causa disso. Não pode acrescentar nada. Supostamente, a gente que prega, né, Will? Às vezes a gente faz certas aplicações, comparações, está entendendo? Ilustração, alguma coisa assim, para trazer, para contemporizar, trazer para os dias de hoje aquilo que se falou lá. Eu, por exemplo, agora citei o quê? Que Jesus ensinava sentado. É um detalhe. Nós já lemos isso na Bíblia muitas vezes, mas não nos detivemos nisso. Ele ensinava sentado. Hoje, se o pastor aqui fosse, né, ensinar sentado, vai dizer que é desrespeito, né, falta de temor. Mas é questão de tradição deles lá. Vocês sabiam de uma coisa? Eles fizeram uma obra, mas foi Leonardo da Vinci, né? A ceia, a grande ceia, uma coisa assim, né? Que tem uma mesa e os discípulos tudo em volta. E Jesus está no meio. Não tem isso? Então, essa que é Leonardo da Vinci, né? Que fez aquele quadro, aquela pintura, né? Bom, aí a gente vai analisar, contemporizando a coisa. Naquele tempo, irmãos, naquele tempo não tinha cadeira para sentar-se à mesa. Eles sentavam em almofada no chão. Então aquilo ali já está um negócio meio fora de época, que ali está retratando no tempo de Jesus. Jesus está ali nos discípulos. Então tem que conservar aquilo que era naquele tempo. Mas não, botou cadeira para todo mundo. Outra coisa, todo mundo está de frente para a câmera. 12 pessoas, não ficaram em torno da mesa não, eles ficaram de um lado para ser captado. Parece que existia uma máquina, né, fotográfica naquele tempo. Um erro tremendo. Tá? Então, pois
coisinhas que a gente tem que observar, irmãos. Então aquilo ali é muito bom, é uma obra muito conhecida, vale milhões e milhões uma obra, não sei onde é que está, qual é o museu que está tendo nessa obra e tal, temos muitas cópias por aí, mas aquilo ali é uma coisa que a gente está vendo que não é. Ele quis retratar aquilo, mas não é. Não é exatamente. Muito bem, vamos prosseguir aqui, irmãos. Ele diz aqui que isso está, olha só, isso que eu acabei de falar, que nem todos estão fazendo exatamente aquilo que o profeta ensinou. Os discípulos que Jesus ensinou pregavam na essência aquilo que Jesus ensinou. Para isso, Jesus até fez como é que se diz? Como é que eu diria, gente? Testou eles, né? Mandou de 2 em 2. Vai, até Judas foi isso aí. Vai lá. E eles vieram tudo encantados. Senhor, os Espíritos nos obedecem, se submetem à nossa palavra e tudo mais. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus mandou. Eles tinham respaldo, eles tinham a palavra enviou eles. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Agora, nós vemos esses mensageiros aí, essas pessoas que aprendem, mas não aprendem da maneira correta. E o pai dizia assim, você ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. Exatamente, ouviu o galo cantar, mas não sabe. Não tem conhecimento, não tem profundidade, então não tem jeito. Isso está na Era da Igreja de Esmirna, página 49, primeira edição em português. Olha, aí vocês vão encontrar página e parágrafo. Entendeu? Aqui está a página 49, PAG. Tá? 49, primeira edição em português. Vocês vão encontrar isso na página 49. Mas antes, verifique se tem o parágrafo 49, se é que essa Era da Igreja já tem os parágrafos. Porque tem, por exemplo, mensagem do irmão Brano, ou que fala do irmão Brano, que não tem a divisão em parágrafos. Uma delas é o profeta do século XX. Você vai olhar lá, não tem nada. Aí como é que você vai dizer alguma coisa que você queira aproveitar dali? Você vai citar a página, está na página tal. Isso aqui é a página toda. Agora, a seguinte diz assim, no primeiro selo, parágrafo 67, aqui é parágrafo mesmo. O irmão Brana diz, trovão soou. Que seria aquele trovão? No primeiro selo, parágrafo 67, ele usou essa expressão. Trovão soou. Quer dizer, tem uma reticência antes. Ele falou alguma coisa e disse, trovão soou. Ponto aí, né? Que seria aquele trovão? Ele faz a indagação, ele pergunta. Ele mesmo pergunta. Que seria aquele trovão? Ora, irmãos, ele estava revelando já o primeiro selo. Mas ele faz alusão. Ele faz alusão ao trovão. São João 12, capítulo 12, 28 e 29, escutem bem e logo não haverá dúvida do que foi isto. Olha só, então está aqui, essa passagem. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Fechou aspas aí. Então, essa parte, entre aspas, tá? É uma citação. É uma citação da Bíblia. Bom, agora abriu aspas aí, já era irmão Branco. Recordem, um ruído forte como de trovão é a voz de Deus. A frase está afirmativa. Ele está declarando que um trovão é a voz de Deus. Amém. Ele o entendeu assim, porque assim lhe foi revelado. Primeiro selo, parágrafo 69. Eu não tenho que duvidar disso, irmãos. Eu não tenho que duvidar dessa declaração. Está no primeiro selo.
Se há alguma coisa que o irmão Branham revelou, pregou sobre isso, foram os selos. Amém. Foram os selos. Ele declara isso. Amém. Encontramos então que houve algo que Deus falou e que não foi revelado. Bom, isso nós entendemos, né? Foi falado? Foi. João sabia? João ouviu? Ouviu. Tanto que ele ia escrever. Ele ia escrever. Aí a voz disse, não escreva. Ele não escreveu. Se ele tentasse escrever, ele não ia conseguir. Ele ia ser rebelde, teimoso, ia ser destituído. Mas João não tinha esse espírito. João não tinha esse espírito. Foi o único dos apóstolos que não foi sacrificado. Verdade. Ele não foi supliciado. Ele morreu pela idade que ele já tinha. Os outros não, os outros foram supliciados. Pedro foi crucificado, né? O Tiago morreu à espada, até Paulo, né? Que veio a ser o 12º apóstolo, né? Foi decapitado, enfim. Mas o bom de tudo isso é que eles não abriram mão da sua fé. Amém, verdade. Eles morreram, mas é glorioso, irmão. Eu me lembro do Estevão, né, que foi o primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Apocalipse 10, de 1 a 4, que nós lemos já, estudantes admitem que deverá haver um tempo e chegará quando o conteúdo daquelas vozes será revelado. Se tudo vai ser revelado, não é isso? Tudo, está lá em Apocalipse 10, 7. Amém. O profeta revelará todo o mistério, todo, tudo. Então, excetua os trovões. Os trovões também têm que ser revelados. É verdade. Aleluia. Até o presente, elas estão seladas. Quer dizer, até o presente, elas estão seladas. Quer dizer, aquilo que o trovão disse está selado. Vocês sabem o que é um selo? Hein? Vocês conhecem o selo dos Correios, né? Mas é mais ou menos aquilo ali que os monarcas, né, os reis daquele tempo, as pessoas de autoridade. Eu creio que até hoje, né, o Papa lá da Igreja Católica tem isso. Né? Eles tinham, a palavra de Deus no Velho Testamento fala do anel de selar. Anel de selar, quer dizer, é um anel que o rei escrevia uma carta para alguém, eles dobravam direitinho, que aliás não era dobrado, era enrolado assim, ó, em um pergaminho. Então, tinha que ter alguma coisa para segurar esse pergaminho. Então eles botavam aqui uma massa especial, quente, assim, uma cera. E ele então, com o anel, botava a marca dele, do rei. Ninguém podia abrir aquilo ali. O mensageiro levava aquela mensagem, mas ele não tinha conhecimento da mensagem. Ele levava, entregava para o destinatário, e ele sim, que aquilo ali era endereçado a alguém. Amém. Certo? E os trovões foram endereçados à igreja. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Foi ou não foi? Amém. Foi por quê? Porque todo mistério teria que ser revelado. Amém. Não foi exceção. Amém. Amém? Pastor, até hoje essa cera é usada aí. É usada. Correspondência ultra secreta. Alguns judaus. Só a pessoa que vai receber que pode abrir. Amém. Se for com marinheiro, nem um almirante abre. Ninguém pode. Tem que ser um destinatário. O pastor Joaquim, né, o saudoso pastor Joaquim, uma ocasião ele pregou sobre uma coisa assim. Então ele disse que o mensageiro do rei, ele é de uma importância muito grande. Eu vou comparar aqui por minha conta o jumentinho, né, que Jesus montou. O jumentinho não tinha nada a ver. Ninguém tinha que pegar aquele jumentinho e fazer uma imagem dele. Ah, esse jumentinho aqui foi que levou Jesus e tal. O jumentinho serviu, né, para levar Jesus para entrar triunfantemente em Jerusalém.
Esse foi, vamos dizer, o ministério daquele jumentinho. Tá? E o pastor Joaquim, pregando sobre a questão do mensageiro, né? Mensageiro é aquele que leva a mensagem. Esse é o mensageiro. Nós falamos que o profeta do século XX, o mensageiro, é João Branco, de fato, ele trouxe a mensagem. A mensagem é dele? Não é dele. Ele já passou? A mensagem já passou? Não. O importante é a mensagem. No jumentinho era importante que ele estava transportando Jesus. Não era ele, sim. Né? Então, esse mensageiro saía cheio de si. Abram alas, porque eu estou levando a correspondência do rei. Todo mundo tinha que abrir. Amém. Todo Glória mundo tinha que sair na frente. Aleluia. A cavalo lá, o que fosse, todo mundo tinha que abrir. Glória. Aleluia. Ele era importante? Não, ele era um homem comum. Irmão. O importante era o quê? A mensagem dele. Amém. Aleluia. A mesma conotação a gente faz com relação a essa mensagem. Não é o profeta. Muitas pessoas entram aqui e pensam que nós idolatramos o profeta. Para com isso. Nós amamos o profeta? Amém. Sem dúvida, amamos, porque ele foi usado. Amém. Estão entendendo? Mas nós não idolatramos. E não podemos fazer isso. Amém. Ai, Jesus. Bom, vamos prosseguir aqui. Nós temos alguns minutinhos, tá? Onde é que eu parei, hein? Recordem um ruído forte. Não, até o Até o presente. presente é o descancelado. Ai. Embaixo da. Encontramos então que houve algo aí? Tá. Então, encontramos então que houve algo que Deus falou e que não foi revelado. Ele não quis revelar, irmãos. Olha, tem tanta coisa, o profeta diz que muita coisa a gente não pode, não podia. Terceira etapa foi uma dessas coisas. Não podia ser revelado, porque o diabo tomaria conhecimento disso. Aí ele ia se colocar, como ele é o adversário, ele ia se colocar contra. Deus faz um plano, o diabo vem, entra e chafurda tudo. Então Deus omitiu, não deu ainda. Aquilo tinha um tempo. Daniel, parece que capítulo 9, ali no final, parece que é 12, capítulo 12. Daniel expressa vontade, desejo de conhecer muita coisa. Deus disse, Daniel, agora, olha, isso não é para você. Isso é para o tempo do fim. Você vai se reunir aos seus parentes, né? Vai seguir segundo eles, que você vai morrer e tudo mais. Deixa isso de lado, isso não é do seu tempo. Verdade. Estão Amém. entendendo, irmão? Amém. Agora, trovão é para o nosso tempo. Amém. Amém. Trovão é para o nosso Glória a tempo. Deus. Terceira etapa, do nosso tempo. Aleluia. Aleluia. Amém. Encontramos então que houve algo que Deus falou e não foi revelado. Apocalipse 10, 1 a 4. Estudantes admitem que deverá haver um tempo e chegará quando o conteúdo daquelas vozes será revelado. Isso aqui eu já li, irmão. Já. Até o presente. Mas, porém, está declarado em Apocalipse 17 que todos os mistérios terminarão ao término da plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios. Vocês sabem o que é uma coisa plena? O que é uma coisa plena? É uma coisa completa. Vocês estão entendendo? A coisa é completa, é plenitude, é pleno. Né? Você está plenamente desinformado. Eu estou dizendo que está por fora. Plenamente. Vocês estão entendendo? Pleno significa isso. Então essa plenitude do gentio, quer dizer, o ponto mais alto, o ponto que encerra. Nós vimos aqui nas 7 eras, na terceira etapa, nós vimos aqui a respeito disso. Não é isso? Que o tempo terminou. O tempo da era terminou. Foi aí que o tempo termina. O tempo da era terminou.
Ah, mas nós estamos vivendo que tempo? Nós estamos vivendo um tempo de espera, irmão. Nós estamos assim aguardando a vinda do Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não é verdade? É esse o tempo que nós estamos vivendo. Aguardando sim a vinda de Jesus. Sabe isso? Ele não vai vir para quem não está esperando. Isso aí não tem dúvida. Amém? Amém. Muito bem. Plenitude dos gentios, isto é, em nossos dias. Em nossos dias. Por conseguinte, será nesta era que as vozes dos trovões devem novamente ser ouvidas, e neste tempo reveladas. Por isso, irmão, esse tempo, melhor tempo era esse tempo, irmão. Amém. O bom vinho é servido no final. Aleluia. Oh, glória. Ele sabia disso. Glória a Deus. A despeito da era de Laodiceia ser a pior era, né? Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente tinha de vir nessa era mesmo. Veio. Já veio, aí, irmão. Amém. Já veio. Já veio. Isso aí está, o profeta do século XX, página 14 e 15. Olha lá, não tem parágrafos não. Você tem que ler a página 14 e 15 para encontrar esse conteúdo aqui. Bom, apenas mais uma frase para a gente encerrar. Perguntamos por que tantos mistérios? Por quê? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês devem fazer pergunta para Deus ou não? Sim. Devem fazer, tudo bem. Vocês podem fazer essa pergunta, Senhor, por quê? Para quê? Por que isso? Por quê? Como se Deus tivesse que me dar satisfação. Deus não tem que me dar satisfação coisa nenhuma. Você tem que ser agradecido porque Ele está trabalhando com você. Amém. É isso. Então, inquirir Deus nesse sentido. Agora, eu vou mostrar a vocês uma outra passagem. Quando Jesus estava sacrificado na cruz do Calvário, que ainda estava vivo ali na cruz, Ele falou com o Pai. O que Ele falou com o Pai? Hein? Se vocês não fossem, passa de mim, esse cara. Ele tem uma pergunta para o Pai, por quê? Ele tem uma pergunta assim para o Pai, por quê? Vocês podem ver, agora eu não sei, é final de Evangelho. A explicação é sempre final de Evangelho. Procure final de Mateus, de Marcos. Ele faz essa pergunta, por quê? Para Deus. Aí você fica meio confusa, né? Será que eu não posso pedir ao Senhor por quê? Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Pode ser que Ele nem te responda. Mas eu acho que é válido. Porque o próprio Jesus perguntou ao Pai. Perdoa e te responderei. Jeremias 33, 3. Ó, por que me abandonaste? Exatamente, Nelson. Pai, por que me abandonaste? Olha o porquê aí. Você não pode orar ao Senhor e perguntar por quê. Aí ele está. E muitas vezes esse porquê aí está indicando o seguinte: Senhor, me diz por que disso, que eu vou consertar. Onde é que está o erro, a coisa errada? Por quê? Quem está, desculpe a palavra popular, quem está pegando? Eu vou lá, eu vou tirar o empecilho. E outra coisa, você querer saber o que Deus está fazendo no sentido de especular.
Aí é diferente. Como Deus conhece o seu coração, Ele vai dizer ou não. Tem hora que Ele não fala, tem hora que Deus não fala. Ai, 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 ai. Deus é muito bom, irmão. Amém. Deus sabe o que faz. Se Deus não soubesse, nós estaríamos perdidos lá no mundo, entregue a Satanás e a tudo que tem lá. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Foi. Tem coisa que Deus não quer revelar para nós. Ele está certo. Agora, tem outras que Ele fala. Deus fala. Mas Ele fala o tempo todo. Ele diz assim, ó, corre, vai na cozinha que o feijão vai queimar. Aí você, eu estou falando sério. Vai lá que vai queimar mesmo. Ó, vai lá fora agora, porque tem uma situação lá, você tem que estar lá. Às vezes ele nem diz o que é, mas manda você ir para lá, conforme mandou o Felipe para o deserto. Porque eu nunca ia passar lá. Que filho dele? José, você sabe o que era ou era perigoso? Quando era a parte de Deus falou, vai lá. Tá, foi. Foi quando o Billy Paul saiu, né, na mídia, foi morar com a avó dele, a mãe da primeira esposa do José, a avó dele, entendeu? Vocês estão entendendo? Deus fala, irmãos, é que às vezes a gente está tão ocupado que não ouve. Aí depois você vai ver que vai dar nada, aí vai dizer, era Deus falando. Então por que não presta atenção? Presta atenção, irmão. Muitas vezes não é para ir, você está querendo se adiantar. É para você parar, não é para você ir. E tem hora que é para você ir, como Moisés. Diga ao povo que ande, Moisés. Moisés estava lá parado, porque ele falou, tem que ter discernimento, pedir a Deus. Deus fala. Deus guia seu povo ainda hoje. Amém. Ele está preocupado em nos levar à plataforma do arrebatamento. Amém. Ouça o que ele tem a dizer. Amém. Ele está falando. Amém? Glória a Deus, vamos curvar nossas cabeças. Viu? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Salvador Jesus Cristo, a palavra foi falada. Nós te pedimos que o Senhor disse de tal maneira e nós vamos sair daqui satisfeitos. Vai tomar mais em tuas mãos, nos abençoe, tenha misericórdia de nós, porque a nossa parte humana, mas a nossa parte espiritual recebe tudo que vem do Senhor. Então leva meus irmãos para casa e nos traga de volta para esse banquete, essa festa maravilhosa que só o Senhor pode nos dar, porque a nossa alegria é o Senhor, o nosso viver é o Senhor, tudo é o Senhor na nossa vida. Então nós estamos gratos, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não converse dentro do tempo. Amém. Deus nos abençoe, irmão. E até a noite que ele possa vir.